gente teve um probleminha na live, mas agora a gente já estabilizou. Então sejam bem-vindos também, nossos amigos e irmãos. Então vamos ler. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que nós vamos louvar essa noite. Jesus Cristo que recebeu o nome que está acima de todo nome. É esse Jesus que está aqui. E é esse Jesus que nós temos o privilégio de louvar e de engrandecer. É por isso, meus irmãos, que estarmos aqui é um prazer, mas também é uma responsabilidade. Nós não estamos aqui para fazer de qualquer maneira, para adorar de qualquer jeito, porque nós não estamos adorando a qualquer um. Nós estamos adorando a Jesus Cristo, que foi exaltado e que recebeu o nome que está acima de todo nome. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. O nome de Jesus é o nome mais lindo que nós conhecemos. É o nome que está acima de todo nome. E nós sabemos que um dia todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas antes de que esse dia chegue, nossa igreja está aqui reunida, Pai, para te adorar, para confessar que o Senhor é o único merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Teu nome pela vida dos meus amados irmãos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque nós estamos aqui reunidos para te adorar e para ouvir a Tua voz. Que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos para entender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Mas que não seja só mais um domingo, que entre pelo nosso ouvido, mas que a Tua palavra possa encontrar lugar em nós e que o nosso comportamento seja mudado, para que dia a dia nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Veio para nos resgatar.
crianças sairão com a Vivi até... pode trazer as crianças aqui primeiro, exatamente. Tem todas as crianças aqui. No final, Alessandra, no final, se eles tiver um versículo para falar, tá? Boa noite, meus amados irmãos, aqui da Igreja Batista em Simeone, Ribeirão Preto, São Paulo. Nós queremos também dar boas-vindas às pessoas que estão na nossa live, pessoas que têm nos acompanhado aí
nas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você que vai acessar numa outra oportunidade, nós queremos dar boas-vindas e queremos desafiá-los a compartilhar, a ouvir a palavra, né, que vai ser ministrada agora. Compartilhe com as suas famílias, com seus amigos, né? Vale a pena, para que muitos possam conhecer o amor de Deus, conhecer o plano maravilhoso que Deus tem para as famílias, para as pessoas. E nós falaremos nesta mensagem, vamos estar lendo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos 5, a partir do versículo 25. O tema é: se creres, verás a glória de Deus. Esse é o tema da mensagem, né, que vamos estar transmitindo agora. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, uma menstruação crônica, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Vendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia no seu coração: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e o que mais nós queremos é honrar, é glorificar Jesus. Abençoa-nos agora na transmissão da Tua palavra, que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração, me ajudando a ter uma mente brilhante para exaltar Jesus, e que os amados irmãos e amigos que aqui estão em culto de adoração também tenham em seus corações esse desejo de estar recebendo a Tua palavra. Também abençoe os nossos amigos internautas, que eles sejam abençoados com esta palavra, pois nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, se creres, verás a glória de Deus. Nós aprendemos com as mensagens recentes que nós pregamos aqui nesta igreja, na carta escrita por Tiago, nós falamos sobre a fé verdadeira. Nós vimos que a fé que agrada a Deus é diferente da fé supersticiosa e sincretista, ou seja, ídolos, imagens de deuses que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, e nariz, mas não cheiram, e etc. E são doutrinas criadas pelos homens que não querem compromisso com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que uma fé que agrada a Deus é a fé verdadeira.
E nós já sabemos que sem esse tipo de fé, que agrada a Deus, né? Que é a fé verdadeira, não tem como uma pessoa agradar o coração com esse tipo de fé supersticiosa, sincretista. Sem fé você não pode ser salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não pode glorificar a Deus, você não pode adorá-lo. Por quê? Porque aqueles que querem se aproximarem de Deus, ou se aproximar de Deus, devem crer que Ele existe e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Essa consciência que as pessoas precisam ter, que não adianta ter fé por ter fé. Tem muitas pessoas que têm muita fé, mas é uma fé supersticiosa, uma fé sincretista, não é a fé verdadeira, não é a fé que agrada ao coração de Deus, não é a fé sadia, pautada na palavra de Deus. É bom que cada um que está nos ouvindo, ou que me ouve aqui agora, possa entender sobre 4 atitudes que prejudicam a fé. Rapidamente eu vou mencionar 4 atitudes que prejudicam a fé, essa fé verdadeira. Por exemplo, a razão quando não admite a fé. Tem muitas pessoas que usam muito o raciocínio, né? A razão. Isso me faz lembrar, e vocês conhecem a história, Jesus, logo após a sua ressurreição, os discípulos e as mulheres começaram a espalhar notícia que Jesus tinha vencido a morte, que tinha ressuscitado e que tinha aparecido para eles. Mas tinha um chamado Tomé que não estava na reunião. E aí ele começou a usar da razão dele. E ele falou: olha, não vem com esse papo para o meu lado, porque se eu, Tomé, não ver esse Jesus que vocês estão falando que ele apareceu, e poder pegar com as minhas mãos e tocar nas feridas, e ver com meus olhos, ele fala assim: de maneira nenhuma crerei. De maneira nenhuma crerei. Graças a Deus que Tomé teve uma nova chance, uma nova oportunidade, porque uma semana depois Jesus apareceu novamente e Tomé estava presente. Jesus chamou Tomé: vem aqui, Tomé. Venha ver as minhas mãos, venha ver as marcas dos pregos, da espada. Vem. Você quer ver? Também. Mas eu te digo, Tomé, mais bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Que não depende do coração, não depende da razão, depende do coração. E é isso que Deus quer que brote no teu coração, esse tipo de fé, Então, a primeira atitude que prejudica a fé é a razão quando não admite a fé, a exemplo de Tomé. Uma outra, nós conhecemos bem, é o que nós pregamos em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Faça seus pedidos a Deus com fé, conforme Tiago fala, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não abençoa, Deus não atende os pedidos daquelas pessoas que têm dúvida da bondade de Deus, das misericórdias de Deus. Se você entra para fazer um pedido a Deus, mas você duvida da bondade de Deus, a Bíblia fala que isso é uma atitude que vai prejudicar a sua fé. E Deus, de acordo com o que Tiago escreveu, fala que não pense que você receberá alguma coisa do Senhor. Terceira atitude que prejudica a fé é vida espiritual displicente. O profeta Jeremias, no capítulo 48, ele fala: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.
então fazer a obra de Deus, viver aqui neste mundo relaxadamente, viver aqui como se Deus não existisse. Tem muitas pessoas que vivem aqui como se Deus não existisse. Então é uma vida espiritual displicente, sem compromisso, sem interesse nenhum com as coisas da palavra de Deus. E uma quarta atitude que prejudica a fé é a prepotência diante de Deus e diante dos homens. Prepotência diante de Deus e diante dos homens. Isso me faz lembrar daquela história, aliás, da parábola que Jesus nos contou, do fariseu e do publicano. O fariseu é aquele homem super religioso, né, que se achava muito santo, achava superior às pessoas, e ele faz uma oração da seguinte maneira: ó Deus, o Senhor sabe que eu vou fazer um relatório para o Senhor. Olha, eu sou dizimista, eu frequento o templo, eu faço isso, faço aquilo, e eu não sou como aquele publicano ali, ó. Eu sou o cara. E o outro, né, o publicano, não conseguia nem olhar, sentindo o peso dos seus pecados, e batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus nos conta que Deus não atendeu a oração do fariseu, porque Jesus explica que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E Deus aceitou a oração do publicano, Deus abençoou o publicano, mas o fariseu, Deus não tem compromisso com pessoas prepotentes, porque a prepotência, o orgulho, o nariz empinado, prejudica a fé, e com certeza você não será atendido em suas orações. Se creres, verás a glória de Deus. Eu peguei esse tema me baseando naquela história daquela família querida de Jesus, família de Lázaro, né, que tinha duas irmãs, Maria e Marta, e Jesus foi chamado, porque Lázaro estava doente, e Jesus estava numa outra cidade, e não pôde atender imediatamente, e Jesus foi chegar naquela casa 4 dias depois, e logo que Jesus chegou, antes de entrar na casa, Marta chegou para Jesus e falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E estava um grande pranto ali entre a família. Depois Maria falou a mesma coisa: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na verdade, Jesus, o senhor chegou atrasado. Mas Jesus resolveu ir direto para o túmulo, né? E uma grande multidão acompanhava. E interessante que Marta volta a falar para Jesus: Jesus, não adianta mais, Lázaro já foi sepultado, tem 4 dias, já cheira mal, já está em estado de putrefação. Aí Jesus disse para Marta: Marta, eu não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Eu não disse isso? Por isso que eu coloquei esse tema para os irmãos, para a gente poder aplicar também com essa outra história tão linda que nós lemos, né? Foi a resposta que Jesus deu a Marta, irmã de Maria e Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. E algumas perguntas eu quero fazer para você pensar. Qual é o tipo de fé que glorifica a Deus? Como você poderá experimentar vitórias advindas da fé? Todos nós podemos aprender com essa história maravilhosa narrada pelo evangelista Marcos. Aliás, essa história desta mulher
que tinha esse problema de hemorragia, dessa menstruação crônica. Está narrada tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Eu preferi o texto de Marcos, porque tem alguns detalhes importantes. Então todos nós podemos aprender com esta história maravilhosa narrada pelo evangelista Marcos. Agora a pergunta é: o que podemos aprender com a cura da mulher hemorrágica? Vejamos então Marcos capítulo 5, a partir do versículo 34, que nós já lemos, né? Ela demonstra um tipo de fé extravagante que agradou o coração de Jesus. Ela agradou o coração de Jesus. O que nós podemos aprender com esse tipo de fé? Primeiro, versículo 25 e 26. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O que nós podemos aprender? Primeiro, ter esse tipo de fé é nunca aceitar as decepções, a miséria, né, o fracasso, porque muitos se cansaram de lutar, estão indiferentes a tal ponto de desistir da vida. Tem pessoas nessa situação, amados irmãos. A situação dessa mulher, do ponto de vista humano, era totalmente sem perspectiva de futuro. Tinha 12 anos que ela estava com essa enfermidade e tinha gastado os seus recursos com os médicos daquela época, e a situação ia cada vez piorando. Então imagine uma mulher com essa menstruação crônica e com problemas diante da sua família, diante da sociedade, diante dos médicos, a situação complicando cada vez mais. Então o que podemos aprender com esse tipo de fé? Que ter esse tipo de fé é nunca aceitar as decepções, é nunca aceitar os fracassos, aceitar a derrota, nunca. E é importante que você que veio aqui, está aqui ou está nos acompanhando, vai nos acompanhar através da live ou o acesso às redes sociais. Eu não sei como está a sua vida, talvez você está enfrentando um problema há muito tempo, e você já entrou naquela crise de ansiedade, de medo, alguns até estão em pânico. Então nós temos muito que aprender com a palavra de Deus, com esta história narrada por Marcos, né? Ter esse tipo de fé é nunca aceitar as decepções, é nunca aceitar a derrota, o fracasso. Em segundo lugar, ainda nos versículos 24 e o versículo 26, né? Nós vimos aqui, ter esse tipo de fé é enfrentar os obstáculos, ou seja, lutar sempre, porque nós já aprendemos, né, essa frase que a gente sempre fala aqui: sem lutas não há vitórias. Então ter esse tipo de fé é enfrentar os obstáculos, ou seja, lutar sempre. Você não deve jogar a toalha. Tem gente que está naquela fase de querer jogar a toalha, já não dá mais, não aguento mais, né? Deus, saiba disso, que Deus tem planos para nos abençoar, Deus tem planos. E o profeta Jeremias fala, Deus está dizendo: eu é que sei que planos tem a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus tem plano para abençoar a sua vida, a sua família. E eu pergunto: você crê no poder de Jesus? Você crê na graça, nas misericórdias do nosso Deus, conforme o salmista Davi fala que nós estamos? Ele fala: eu tenho certeza, nós estamos cercados pela bondade, pelas misericórdias do nosso Deus, do nosso pastor.
e ela se renova a cada dia, a cada manhã. Você crê nisso? Isso me faz lembrar que Jesus, logo que ele subiu para os céus, os discípulos estavam meio atemorizados, estavam com medo, porque falou: olha, se eles mataram o nosso mestre, com certeza nós somos as próximas vítimas, né? Então eles estavam morrendo de medo, estavam com muito medo. Aí Jesus traz uma palavra de encorajamento e falou: oh, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, e eu vou enviar lá dos céus o Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 fala: mas recebereis, vocês não precisam mais ter medo, vocês receberão o Espírito Santo, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em todo lugar vocês serão minhas testemunhas, no poder do Espírito Santo. Não precisa ficar com medo. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 16, fala: eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então Paulo fala, abre o coração, fala: eu creio na mensagem da cruz, eu creio na mensagem que Jesus nos deixou. Essa palavra de Jesus é poderosa para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou sentimos. Paulo estava falando isso: eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho da Bíblia Sagrada, pois ela é o alimento, ela é poder, ela tem as respostas que eu preciso para a minha vida existencial, o meu viver aqui neste mundo. E é por isso que eu pergunto: você crê no poder de Jesus? Você crê na sua graça? Jesus, lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça de Deus sois salvos. É graça de Deus sois salvos. Jesus veio para resolver o problema da alma humana. Deus não quer que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. E é pelo poder do Evangelho, é pelo poder de Jesus. Jesus veio para resolver o problema da sua alma, salvar a sua alma. Olha que coisa linda, irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Você crê que Jesus é maravilhoso? Ele veio para resolver não só os nossos problemas aqui existenciais, nossos problemas aqui do dia a dia, mas Ele tem planos maravilhosos para resolver o problema da eternidade, problema além túmulo, além da sepultura. Jesus tem planos para resolver problemas muito maiores que esses problemas que nós temos aqui na terra. Eu posso afirmar para os irmãos que são probleminhas, são problemas. Por mais difícil que você está enfrentando uma causa muito difícil, isso é probleminha, irmãos, é coisa pequenininha. Problema grave, as pessoas que estão morrendo sem Jesus, que vão para a eternidade enfrentar a condenação eterna, sua alma vai para o inferno. Muitos estão indo e moram perto de nós. Um dia desse eu fiquei perturbado, na madrugada minha cabeça começou a entrar numa crise de consciência. Falei: meu Deus, a gente está falando como igreja, pregando sobre a salvação, e a gente está vendo as pessoas cada vez mais distantes, não querendo compromisso, e me bateu uma tristeza, uma preocupação. Eu falei assim: ai, e a minha rua, meus vizinhos estão morrendo, estão indo para o inferno, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí eu comecei a orar, falei: Deus, me dá uma palavra, Senhor, me ajuda, eu quero ser um instrumento para abençoar, pelo menos as pessoas que estão mais próximas aqui da minha casa, na minha rua. Aí Deus me deu uma palavra para me escrever uma carta. Eu escrevi uma carta para todos os moradores da minha rua. Eu, Miguel e a Manuela fomos entregar a carta ontem. Nós entregamos as cartas para todas as pessoas ali das famílias. Por quê? Porque o problema maior
é a questão da eternidade, as pessoas que vão passar sem Deus, o desprezo eterno por causa de não terem aceitado, pessoas que não creram nesta salvação que Jesus veio trazer através da cruz do Calvário, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Muitos ainda não receberam, e muitos fazem parte da sua família, e você precisa orar, e orar muito, e fazer a sua parte, para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quero também, porque o que nós podemos aprender com esse tipo de fé desta mulher que nós estamos contando para os irmãos, a história narrada pelo evangelista Marcos. Quero afirmar para os irmãos que esse tipo de fé é enfrentar os obstáculos, lutar sempre, é não jogar toalha, e saber também que muitas doenças são para a glória de Deus. Muitas doenças são pedagógicas. Nós temos que entender isso, que tem doença que é para a glória de Deus, são pedagógicas, e a gente vê que alguns dos nossos irmãos, algumas pessoas começam a ter algum problema de enfermidade, aí começa a murmurar, reclamar, acha que Deus me abandonou, não sei o que, começa, e não funciona assim com o verdadeiro cristão que conhece a palavra. Ele vai entender que tem doenças que Deus tem propósitos, ou para a sua própria vida, ou para tocar um coração de uma outra pessoa. A gente não sabe quais são os planos de Deus. Por isso a gente tem que ser uma pessoa humilde e entender as respostas de Deus. E eu sempre falo aqui na igreja, as respostas de Deus pode ser sim, pode ser não, pode ser espere. Aquela mulher enfrentou vários obstáculos. Agora a pergunta que eu faço: como você está enfrentando os problemas do dia a dia? Como que você está enfrentando? Ou você está querendo jogar a toalha? Terceiro lugar, o que nós podemos aprender com esse tipo de fé dessa mulher, com esse problema de menstruação crônica que durou 12 anos, versículo 27 e 28, ter esse tipo de fé é encher o coração de esperança. É isso que nós temos que aprender. Ter esse tipo de fé daquela mulher é encher o coração de esperança, A mulher não desanimou, embora passou 12 anos com essa situação de hemorragia, 12 anos, mas ela assentou no seu coração crer no poder de Jesus. Sabe o que ela falou no coração? Se eu tiver a oportunidade de apenas tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curado. Ela colocou no coração dela esse tipo de fé. Se eu estava no meio daquela multidão, ela falou: se eu tiver condições de só tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curado. Ter esse tipo de fé é encher o coração de esperança, é ter uma atitude extravagante, uma atitude semelhante a esta mulher. Em quarto lugar, ter esse tipo de fé é reconhecer que sem Jesus você está perdido. Muitos ainda hoje estão perdidos. Tem muitos que estão perdidos no meio da multidão. Outros estão perdidos no meio da sua própria família. Outros, até mesmo dentro da igreja, estão perdidos, sem perspectiva de vida, sem ânimo, totalmente desanimados, sem sonhos, sem projetos. E outros também estão perdidos em seus próprios pensamentos. Não conseguiram
ver aquela palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 8. Fala que nossos pensamentos, nossos sentimentos, todos eles, aquilo que vai glorificar Deus, trabalhar isso, não deixa. Aliás, a gente, na psicologia, a gente aprende que quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Se você pensa errado, você age errado. Tem pessoas que estão perdidas em seus pensamentos, está uma confusão na cabeça. Precisa aprender na palavra de Deus a ter pensamentos fundamentados na palavra de Deus. Deixar Deus trabalhar a sua mente, né? Para que você possa ter pensamentos que glorifique, que adore, que exalte o nome do Senhor. Conclusão que nós chegamos, voltando ao tema, né? Se creres, verás a glória de Deus. Aquela mulher decidiu apenas tocar as vestes de Jesus no meio da multidão. Entrou ali no meio da multidão e decidiu tocar nas vestes de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E a gente vê logo em seguida os discípulos, né, disseram: Senhor, a multidão te aperta e tu dizes: alguém me tocou? Ô Jesus, o senhor está no meio da multidão, o senhor está falando. Os discípulos, tem hora que eles davam umas mancadas, né? Os discípulos eram meio sem noção, né? Mas eles estavam sendo um pouco realistas, né? Diante do quadro, né? Eles não estavam conseguindo enxergar além do mundo físico, né? Mas Jesus falou assim: olha, este toque é diferente, é um toque especial, porque de mim saiu poder. Essa foi a resposta de Jesus. Esse toque foi um toque diferente, foi um toque especial, porque de mim saiu virtude, saiu poder. É um toque de fé, é um toque para a glória de Deus. A pessoa que me tocou, esse toque é para honrar e glorificar o nome de Deus. E até então essa mulher ficou um pouco com medo. Depois que ela tocou, ela foi curada imediatamente. Ela percebeu que aquela hemorragia se estancou, ela foi curada, mas ela falou: e agora? O que eu faço? Ela tentou ocultar, para ir no meio dessa multidão, como que eu vou fazer? Ela falou: olha, eu vou embora com essa bênção, mas não vou falar nada. Mas Jesus fez questão de fazer essa pergunta, porque ela precisava testemunhar, ela precisava glorificar o nome do Senhor. As bênçãos que Deus derrama sobre nós têm como propósitos honrar e glorificar o nome dele. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, dá uma olhada para os céus e tenta contar as estrelas. Abraão olhando, não dá para contar. Ele falou: olha, eu vou te abençoar muitíssimamente, mas muito mesmo, eu vou te abençoar, e essas bênçãos que eu vou derramar sobre a sua vida, Abraão, enquanto existir gerações, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu vou te abençoar tanto que vai se estender para as gerações. E sabe o que aconteceu? Deus disse: e tu, Abraão, sê uma bênção. Eu estou te abençoando, Abraão, mas tu seja uma bênção. Deus nos abençoa para que sejamos bênçãos. Deus nos abençoa no sentido pedagógico, para você aprender a não ser egoísta e centralizar em você essas bênçãos, ficar só para você e não pensar no próximo.
tem que pensar na multidão, pensar nas pessoas. Foi isso que Jesus trabalhou o coração daquela mulher logo que ela foi abençoada, né? E aquela mulher rapidamente se apresenta, se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade. E ela conta, né, para aquela multidão o que havia acontecido com ela. Portanto, meus queridos, para você que está desanimado, você que se cansou de crer, está sem esperança, e essa esperança que eu estou falando aqui é do verbo esperançar. Eu gosto de trabalhar isso porque tem um outro verbo, esperar. Eu espero que dê certo, dá o sentido da dúvida, né? Eu espero que amanhã eu consiga a minha vitória. Não, esse verbo aqui, que eu estou desafiando aos irmãos e amigos, né? Que você que está desanimado, se cansou de crer, e você está sem esperança, eu quero deixar alguns conselhos, porque esse verbo esperança é aquela pessoa que o coração dela foi impactado, porque nem essa mulher, o coração está tão cheio de esperança, onde você vai em busca da solução dos seus problemas, você age, você não fica de braço cruzado. Eu quero ver o que Deus vai fazer, só quero ver, né? Eu já orei uma vez, 3 vezes, vou na igreja direto e as coisas não acontecem comigo, a minha vida está indo de mal a pior. E aliás, essa mulher, a situação dela está indo de mal a pior. É isso que diz o texto. Mas tem pessoas que estão numa situação assim. É uma situação como que quase indo para o desespero, sem esperança do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar, de acreditar, de crer. E eu quero te aconselhar a você encher o teu coração de esperança e a ter esse tipo de fé, porque conforme nós estamos falando, se creres, verás a glória de Deus. Alguns conselhos para a gente concluir essa mensagem. Primeiro, seja humilde e procure Jesus. Seja humilde e procure Jesus o mais rápido possível. É o que a mulher fez. Segundo, creia que Jesus é poderoso e maravilhoso para operar em sua vida. Creia. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Tenha esse tipo de fé que nós apresentamos aqui à luz da palavra de Deus, que essa mulher nos ensinou. Com todos os seus problemas, ela não jogou a toalha. Creia que Jesus é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que você está pedindo, ou pensando, ou sentindo. Terceiro conselho, creia e verás a glória de Deus em sua vida, independente de circunstâncias. Repetindo, outro conselho, creia e você verá a glória de Deus em sua vida, a manifestação da glória de Deus em sua vida, independente de circunstâncias, porque para Deus, as nossas impossibilidades são as possibilidades de Deus. Para Deus não há impossíveis. Você precisa crer nisso. Em quarto lugar, voltando, né? Em quarto lugar, só para lembrar que nós vimos, eu compartilhei com os irmãos os 2 exemplos, tanto de Lázaro, né, que morreu, mas Jesus deu uma lição para a Marta, falando para ela:
Se creres, verás a glória de Deus. Eu comecei essa mensagem falando sobre isso. Se creres, verás a glória de Deus. A mulher hemorrágica, né, que tinha esse problema, também no toque, ela pôde experimentar a manifestação da glória de Deus, porque ela pôde glorificar a Deus no meio daquela multidão. E os discípulos deram também aprender essa lição, que o toque, esse toque de fé, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Portanto, nós aprendemos aqui que ter esse tipo de fé é nunca aceitar as decepções, é enfrentar os obstáculos, é encher o coração de esperança, do verbo esperançar, é reconhecer que sem Jesus nós estamos perdidos. Mas ter fé, para concluir, é alcançar a vitória. Marta e Maria puderam ver o seu irmão ressuscitado. Jesus tirou ele da sepultura, depois de 4 dias em estado de putrefação. E uma grande multidão puderam crer em Jesus. Muitos estavam se convertendo a Jesus por causa desse milagre que Jesus fez da ressurreição de Lázaro. Também muitos passaram a seguir Jesus depois que essa mulher deu testemunho de como ela fora curada. E muitos outros personagens, nós poderíamos estar aqui falando de vários. Agora, o desafio continua para você. É uma afirmação que nós estamos fazendo: se creres, verás a glória de Deus. Porque todos nós, Deus nos criou para vivermos para o louvor da sua glória. Não há razão existencial, não há razão para vivermos aqui neste mundo sem que seja para honrar, para glorificar Jesus. Aliás, a palavra de Deus nos falam que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A palavra de Deus nos fala que no comer, no beber ou em qualquer outra coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Portanto, irmãos, tudo que você está fazendo ou deixar de fazer, você deve colocar como propósito principal a glória de Deus. Eu tenho afirmado aqui, os anjos lá nos céus estão glorificando a Deus o tempo todo. O tempo todo. Jesus não tem um segundo sequer que não está sendo honrado e glorificado e adorado. Nós aqui da terra precisamos aprender todos os dias, e nós estamos estudando aqui, adorar a Deus 24/7, com tudo que estamos fazendo e que vamos fazer, ou deixar de fazer. Coloque na sua cabeça, no seu coração, esse propósito de honrar Jesus, de glorificar Jesus, de adorar a Jesus. Essa é a decisão. E esse milagre que nós compartilhamos aqui, as lições aqui que nós compartilhamos através da palavra de Deus, é apenas um incentivo para você não desanimar, para você não jogar a toalha, porque Jesus está deixando bem claro para nós: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, você vai ver essa manifestação dessa presença de Jesus. Se você crer, ou você toca nele ou ele toca em você. De qualquer maneira, não tem como a gente escapar, se você crer, né? Porque essa mulher tocou em Jesus, mas a gente vai ver outros textos aqui, Jesus tocando nas pessoas, no cego, no paralítico, não importa, depende apenas de você crer, ter esse tipo de fé que essa mulher teve. E a minha oração é que você realmente
creia nessa palavra, creia nas promessas e viva dessa maneira, e com certeza o nome do Senhor será glorificado e você verá a manifestação de Deus na sua vida, te abençoando, suprindo as suas necessidades. E mesmo que Ele não supra, você continuará adorando a Ele, porque você tem a consciência e você tem maturidade, e eu espero que tenha, conforme nós falamos, independente de Deus responder sim para você, Deus responder não ou espere, você vai honrá-lo e você vai declarar para Ele: olha Deus, independente da tua resposta, eu vou te adorar, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Para mim, o que o Senhor já fez na cruz, para mim basta. Mas eu sei, nós sabemos que Deus vai muito além, porque Ele tem prazer de nos abençoar, porque Ele é rico em misericórdia. Que Deus nos abençoe, que vivamos assim, para a glória do Senhor. Amém. Vamos despedir do pessoal da nossa live? Meus queridos da live, Deus te abençoe. Nós vamos estar orando agora pela sua vida e pela sua família. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer as pessoas que estão nos acompanhando na live, pessoas que vão acessar depois. Queremos que essa tua palavra possa encontrar corações sedentos e famintos do pão da vida. Ó Jesus querido, supre as necessidades dos nossos internautas, tem misericórdia deles, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus para a salvação, que possa reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, entregando suas vidas a Cristo mediante a fé, confessando seus pecados, demonstrando arrependimento, crendo que Jesus é o único caminho, e sem Jesus não há salvação. Jesus é a nossa única esperança. Abençoa-os e abençoa-nos aqui como igreja, para que cumpramos a nossa missão. Pois nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Um abraço do pastor Carlos e de toda a igreja. Deus abençoe.